Gênesis, capítulo de número 4, eu vou ler nesta oportunidade do versículo 1 ao 7, que nos diz a palavra de Deus. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. E teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? Não, porque... E por que descaiu o teu semblante? Por que tiraste? Porque descaiu o teu semblante. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Bem, chegamos ao capítulo de número 4 do livro de Gênesis. Glória a Deus. Capítulo que traz para nós, obviamente, muitas lições. Capítulo que vai também nos ajudar a e muito crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, que é o intuito dessas abordagens, não é? Fazer com que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Esse capítulo de número 4, que nós vamos mais uma vez pontuar verdades, princípios e valores que devem reger a nossa vida, né? Que deve fazer com que nós estreitemos a nossa relação com o Senhor, que deve fazer com que nós, aleluia, melhoremos como cristãos, porque a partir desse melhorar como cristão, a gente também acaba melhorando como gente, né? Tenho dito. Porque se melhorar como crente, melhora como gente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, a ideia é exatamente essa, de nós nos afeiçoarmos de Cristo. Afeiçoar-se de Cristo é ficar parecendo com Ele. Amém? É ser o seu imitador. Afeiçoar-se de Cristo foi o que fez os cristãos, foi o que fez os discípulos serem chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Porque eles se identificavam com Jesus em suas atitudes, em seu comportamento, em sua linguagem, em seu modo de vivendo. Esse é o intuito da nossa abordagem. Volto a dizer, não é questão de inerrância, de santidade absoluta, que inclusive os irmãos dizem: eu não sou santo não, mas tem que ser santo, irmão. Você não é super santo, você não é super crente, mas tem que ser santo, tá? Porque santo não tem a ver com perfeição, santo tem a ver com, no caso de nós, humanamente falando, né? Aplicado a Deus, Deus é santo, absolutamente santo. Deus não é santo em quantidade, Deus é santo em qualidade. Deus é absolutamente santo. Aplicado a nós, não. É um processo de afastamento, de abstinência do pecado. E a palavra nos ajuda nisso. Não é? Foi como Jesus orou ao Pai: santifica-os na verdade. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E já vimos na abordagem anterior que
O outro elemento que nos santifica é o sangue de Jesus. Aliás, temos pontuado isso sempre. Que o outro elemento que nos purifica é o sangue. Aliás, o outro não, o único que nos purifica do pecado é o sangue de Jesus. A palavra faz com que nós nos abstenhamos do pecado, nos distanciemos do pecado, nos afastemos do pecado. Mas o sangue é o que nos purifica, o sangue de Jesus. É o único elemento que nos purifica de pecado, é o sangue de Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. O pecado que adentrou no mundo, já vimos no capítulo 3, e agora ele se avoluma com essa atitude de Caim ter matado seu irmão. E o que o levou a matar o seu irmão já é um reflexo que a natureza do homem tornou-se uma natureza má, uma natureza perversa, uma natureza maligna, não é? Por causa do pecado. O pecado entrou no mundo, já dissemos, trouxe toda sorte de miserabilidade à vida humana, além de mudar o curso da sua trajetória de perfeição, aí sim, de santidade. Porque quando Deus cria o homem e o coloca no Éden, Deus não cria o homem em pecado, Deus cria o homem em um estado de, de, de perfeição, até porque até então não tinha tentação. A tentação vem, o homem cede, não é? E daí a vida dele começa a desandar ao ponto de tornar-se essa besta fera que é hoje e que não é de agora, a gente está vendo pela atitude de Caim que matou o seu irmão. Versículo 8 em diante vai falar desse homicídio. Mas vamos, como eu só li até o versículo 7, vamos observar que isso foi um ato de inveja, um ato de revolta, de vingança, enfim, de um monte de sentimentos horríveis que passaram a compor a natureza humana. Não só a terra produziu abrolhos e ervas venenosas, né? Mas também fez com que o homem se tornasse um ser perverso. Um ser perverso. Por isso que Davi disse, é melhor cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Porque o homem é perverso, o homem não tem piedade, o homem é implacável, o homem é mau. Não é? O homem é muito do sincerão, é hipócrita, é pecador, não presta, não é? Por conta dessa natureza pecaminosa que há em nós, mas ainda assim é um ser que sem Jesus no coração não tem piedade, não tem misericórdia. Quem diz que tem Jesus no coração, ainda assim, fica a desejar em muitos aspectos, né? Agora, uma coisa é dizer que tem, outra coisa é ter, viu? Vamos deixar isso bem claro. Porque quem tem mesmo Jesus do coração, as atitudes são diferentes. Porque quando, por exemplo, Pedro, Tiago e João disseram a Jesus, querem que nós peçamos fogo do céu, como ele lhes pediu, para matar esses homens, os samaritanos que haviam rejeitado a Jesus. Aí Jesus olhou para ele e disse, vocês não sabem que espírito sois. Eu não vim destruir a alma dos homens, eu vim salvá-los. Então, quem é cristão, quem tem Jesus no coração, a pegada é outra. Não é? A perspectiva de olhar para a vida do outro é diferenciada. O outro é visto de forma integral, de forma holística. O outro é visto como imagem e semelhança de Deus, porque se eu não tenho Jesus na minha vida, eu não vou ver o outro
como imagem e semelhança de Deus. Por isso que aí eu vou ser carrasco, eu vou ser impiedoso, eu vou ser implacável, eu vou ter fobia com o outro. Né? Então, o que está faltando é Jesus no coração das pessoas. Estamos mais do que nunca numa época de muita crueldade, de muita perversidade. Meu Deus do céu. O que fazem com crianças, o que fazem com as mulheres, o que fazem com os homens também. Porém, a maioria é homem matando homem, como é homem matando mulher, né? Apesar que tem mulher que também existe a cadeia feminina, porque há mulheres que também cometem crimes, não é? Então, isso é o ser humano. Como tem instituições para a detenção de pequenos infratores, isso é o ser humano. A gente não se acostuma, não deve se acostumar, não deve se acomodar com isso, mas isso, infelizmente, é o ser humano. Isso é o ser humano. Que o pecado o transformou neste ser animalesco, perverso, cruel. Voltando as nossas atenções aqui para o capítulo 4 de Gênesis. Louvado seja Deus, nós vemos dois irmãos que, cada um na sua especificidade, um pastor de ovelha, o outro lavador da terra, e as perspectivas que eles tinham de Deus, porque seus pais certamente lhes passaram, era de adorar a Deus, oferecendo-lhe alguma coisa. Abel levou o primogênito, considerando que Deus era digno do melhor, que Deus tem primazia, que Deus tem prioridade. Aí leva o primogênito, é o primeiro filhinho das ovelhas e da sua gordura. E por conta desta atitude de Abel, em considerar Deus digno de honra, de glória, de louvor, e priorizar Deus, Deus o honra. Como está escrito, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus honra a quem o honra. Deus honra a quem o honra. Porém, Caim levou para Deus do fruto da terra e, pelo jeito, não foi das primícias da colheita, e certamente tinha alguma coisinha ali estragada na oferta, porque Deus olha para a oferta e olha para o ofertante. A gente pensa que Deus só olha para o ofertante, né? Mas Deus olha para a oferta também. Porque é o que vamos estar ofertando, né, que diz qual é a nossa consciência com a quem estamos ofertando. Se vamos dar de qualquer jeito, essa pessoa não merece realmente respeito, não merece realmente nosso louvor, nossos aplausos, né? Essa pessoa não merece o melhor de nós, porque é alguém insignificante, é alguém que não tem valor e importância para nós. Aí a gente faz de qualquer jeito. Mas quando este alguém tem um peso, tem uma influência, tem um significado, né? Tem um significante para nós, aí o trato é diferente. Quando a pessoa respeita a outra, considera a outra, o trato é diferente. Não é? Observe o que diz o Senhor em Malaquias, no capítulo 1,
de Malaquias. O filho honrará ao pai e o servo ao senhor, ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Hã? Ofereceis sobre o altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazer animal cego para sacrificar, não faz mal. E quando ofereceis coxo ou enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado de ti ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Entende? Então Deus olha para o ofertante, mas olha para a oferta também. Por isso que uma vez eu tive que, dirigindo a igreja, chamar a atenção dos irmãos para quando fossem ofertar, não fazer aquilo novamente. O que foi aquilo? Pegaram uma moeda de 5 centavos, toda enferrujada, toda destruída, e colocaram na salva. Não faça isso. Outra vez pegaram a cédula de 100, de 200, de R$ 2. Que entrasse uma oferta de R$ 100 assim, 200. Uma cédula de R$ 2, toda borrada de tinta de caneta, alguma coisa que estragou, que derramou e alguém virou uma coisa de tinta naquela oferta. Que a pessoa não passou no fiteiro, não passou na padaria, não passou na farmácia, não passou no mercadinho. Levou para colocar na salva da igreja. Eu tenho respaldo para dizer que Deus não recebeu essa oferta. Não é que Deus não recebe a oferta de 5 centavos, de R$ 2. Deus recebe. Mas essas aí, pode ter certeza, Deus não recebeu. Como uma vez eu estive no estabelecimento de um determinado irmão e ele me deu algo para comer. Pode ser que ele não tenha visto, mas o algo estava estragado. Se ele me tivesse com maior estima, ele procuraria ver se aquilo que ele me deu para eu comer estava em condições plenas de perfeição, pelo menos sem estar estragada. Eu peguei, eu comi, a parte, claro, podre, estragada, eu não comi. Mas aí depois eu fiquei pensando nessa palavra do Senhor em Malaquias. A gente precisa ter cuidado com o que a gente oferta, porque o que a gente oferta expressa a nossa consciência. Aquilo que a gente oferta expressa a consciência que nós temos de para quem nós estamos ofertando. Por isso que nós precisamos dar o melhor para Deus. Por isso que nós precisamos dar o melhor para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abel levou da primogenitura. Pelo jeito, Caim não dá o melhor, porque o Senhor não atenta nem para ele, nem para a sua oferta. E aí ele fica triste. Ele fica triste. Porque decai o seu semblante e o Senhor lhe diz: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, vem na mente da gente o que é certo e o que é errado. Vem. A gente não entra numa situação como inocente, a gente entra sabendo, nem que seja em cima da hora, como uma vez aconteceu comigo. Não é? Levado pela carne, levado pelo momento, levado pela situação. Quando eu estou no contexto,
eu vejo que eu poderia evitar, não é, o pecado, a queda, o tropeço, a coisa errada. Porque vem para nós o momento de decisão, de escolha. É como eu digo às pessoas que estão sempre orando por um parente para Jesus salvar, para Jesus libertar. Eu continuo orando, mas a resposta final vai ser da pessoa. Porque há um momento em que esta pessoa ela fica só. Já viu aquele filme de boneco que tem um anjinho de um lado e um demoninho do outro? Cada um fazendo uma ação para ver quem ganha, o protagonista, né? O personagem principal. E na relação divina humana, e nessa relação do adversário, nós ficamos no meio desse fogo cruzado, acabamos nos tornando protagonistas das nossas escolhas. E há um momento de sobriedade em que a pessoa para e pensa: eu continuo nisso ou eu saio disso? Eu faço ou não faço? É nesse momento que a pessoa é quem decide. Então, se você está orando por alguém e esse alguém ainda não se decidiu, a culpa não é que Deus não esteja vendo oração, não esteja ouvindo a sua oração, que a sua oração está fraca e coisa e tal. Não, não é isso. É porque a resposta final é da pessoa. É da pessoa. A resposta final é da pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A resposta final é da pessoa. O seu desejo virá contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo, diz em outra versão. Para dominar isso tem que ter temperança. Temperança é domínio próprio. Domínio próprio é fruto do Espírito. Para isso tem que procurar, como já dissemos, estar cheio de Deus, porque cheio de Deus, a gente não só olha para o outro com diferencial, mas cheio de Deus, a gente consegue vencer a carne, o mundo, o diabo. Por isso que eu digo que os cristãos não podem ficar sem cear, porque cear é botar Jesus para dentro. Cear é botar Jesus para dentro. Não fique sem cear, meu irmão. Não fique sem cear, minha irmã. Procure se encher da presença do Senhor. Procure se encher da presença do Senhor. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Eu espero que nessas poucas palavras que ministrei, você esteja ouvindo mais do que a voz do pastor Amaro. Você esteja escutando a voz de Deus, a voz do divino.